Então, gente, vamos lá. Boa noite, bonsoir, tout le monde. Deixa eu tirar aqui o banner de início, que já iniciamos. Da outra vez eu deixei ele rolando até o meio do ateliê. Bem, eu me chamo Augusto Dardi, eu sou professor de francês, sou doutorando em literatura estrangeira moderna, literaturas estrangeiras modernas, na URGS. Trabalho com poesia francesa e tradução. E vou ministrar esse segundo ateliê aqui, enquanto correspondant brésilien de la Société des Poètes Français de Paris, ok? Então é uma atividade ligada, mais uma vez, ao meu posto como correspondente brasileiro da Société des Poètes Français, sediada em Paris. Bem, gente, da primeira vez, o primeiro ateliê, a gente falou sobre poesia romântica e introduziu também alguns elementos da fonética do francês, né? A gente vai revisar eles um pouco aqui, logo mais, quando a gente iniciar o ateliê, esse segundo ateliê, e hoje a gente vai se aprofundar na poesia da segunda metade do século XIX, claro que é um século muito vasto em produção poética, em discussão estética, então é óbvio que a gente não vai dar conta de toda a poesia, enfim, inclusive nem de toda a poesia maldita do século XIX, tá? Eu fiz uma seleção que é bem pequena, é bem breve, tá? Mas de alguns escritores, uma poetisa também, que é raro, não é? Mulheres escrevendo no século XIX e participando das reflexões estéticas. Então eu quis valorizar a poesia de autoria feminina também, né? Que eu já faço um parênteses aqui, o ano passado eu estava ministrando um ateliê de análise de diversificação, e eu falei poesia feminina, literatura feminina. Na verdade, é um termo problemático falar de poesia feminina ou literatura feminina, como se existisse uma literatura e a literatura feminina à parte, né? Então, é um termo bem problemático, é melhor a gente falar em poesia, literatura e poesia de autoria feminina, né? Então, enquadra em toda a literatura, que é a realidade, né? E a gente deixa de usar um termo que pode ser problemático, dá a entender que a literatura feminina está à parte da literatura, enfim, que é uma grande bobagem, né? Então, como a gente vai fazer, vai ser mais ou menos como no primeiro ateliê. Eu vou começar falando um pouco sobre a poesia, digamos, maldita, o que é a poesia maldita, o que são os poetas e as poetisas malditas, né? Por que esse termo? Em seguida, a gente vai partir para os textos, alguns trechos de poemas, que eu fiz a seleção, e depois de fazer uma leitura, entender um pouco o sentido, o que está falando o poema, a gente vai partir para a análise da fonética, dos sons do francês neles, né, e vai continuar, vão ser lições diferentes do primeiro ateliê, logicamente, tá? Então a gente pode começar, já vou passar para outra tela aqui, deixa eu só fechar essa tela, vou parar de compartilhar essa tela aqui. Só mostrar para vocês que tem alguém acompanhando o ateliê de hoje aqui, ó, uma cabecinha atrás de mim, na ponta do sofá. Alguém resolveu ouvir sobre poesia e dormir. Espero que seja um bom presságio, espero que ela não esteja dormindo de entediada, minha gatinha Abigail. Espero que ela goste, né, e tenha bons sonhos nesse papo de poesia. Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. Vamos abrir a nossa tela dos poemas. A poesia maldita no século XIX. Ali eu limitei entre 1850 e 1880. Mais uma vez, é uma limitação bem didática. Não quer dizer que antes não houvesse poesia maldita na França, ou que depois não haveria poesia maldita na França também. Mas, assim, digamos que é um período sensível no sentido em que ele nega a estética romântica. Então, a partir de 1850 já está estabelecida uma nova maneira de ver o fazer poético, da criação poética, as reflexões estéticas sobre a criação poética já estão, digamos, numa outra via, menos moral. Deixa eu ver aqui. Bonsoir. Bonsoir, Leandra. Bonsoir, Victoria. Merci pour la présence. Beleza. Então, todo mundo consegue ver o textinho que está aparecendo na tela? Tá ok para vocês? Eu selecionei 3 pontos pelos quais a gente poderia resumir a poesia maldita.
esses 3 parágrafozinhos aqui. Se alguém não estiver vendo, me avisa, tá? Se tiver ok, eu continuo aqui. Perfeito. Vamos lá. Então, a poesia maldita no século XIX francês. Aqui eu vou explicar um pouquinho depois o que é esse quadro aqui do Henri Fantin-Latour, Un coin de table. Depois eu explico para vocês. Passando para o primeiro parágrafo aqui. De onde vem a poesia maldita do século XIX? Na França. Ela é, digamos, um reflexo da decadência da moral romântica, onde há a ruptura do belo, bom e verdadeiro, que é aquele tema que a gente estudou lá no ateliê de poesia romântica, no primeiro ateliê, em que tudo que é belo é bom, ou seja, tem uma moral por trás. Tudo que é verdadeiro é belo e bom também, tá? Mas, na verdade, a partir da segunda metade do século XIX, tem uma ruptura nas reflexões estéticas sobre este belo, bom, verdadeiro. 2 pontos ali. O belo pode ser compreendido isoladamente. E a gente tem um advento de uma expressão que eles dizem muito l'art pour l'art, que é a arte pela arte, né? É uma arte que não é engajada, não se preocupa com os rumos da sociedade, nem se preocupa com a moral religiosa, cristã. E a sensibilidade da imaginação separa-se da sensibilidade do coração. Uma coisa é ter sensibilidade imaginativa, de criação, e a outra coisa é ter uma sensibilidade do coração, de ser bom. Essas expressões em itálico que eu coloquei aqui, elas estão dentro da reflexão do Baudelaire sobre a sensibilidade da imaginação. Ele propõe que o gosto pelo exclusivo do belo, né, o artista que se orienta exclusivamente pelo belo, ele tem sensibilidade da imaginação, que é bem diferente da sensibilidade do coração, que é uma outra coisa. O que para o romantismo era a mesma coisa, imaginação e coração era tudo a mesma coisa, ok? Vamos para o segundo parágrafo aqui. Um outro ponto que está no pano de fundo da poesia maldita é o advento da boemia, a negação da moral, dos bons costumes e do gosto estético burgueses. Um desencanto do escritor em relação aos rumos da sociedade. O que eu falo como advento da boemia? É que, para existir a boemia, digamos, esse espaço dentro de uma sociedade, é preciso que exista uma classe bem estabelecida, no caso, a classe burguesa. O que é, digamos, a sociedade burguesa? É a sociedade em que tem um trabalho, acorda de manhã para trabalhar, um horário bem definido, tem um lar, tem uma propriedade, tem uma família, né, propriedade afetiva, propriedade material, e tem o seu trabalho, a sua produção. E a boemia é o espaço que nega essa ordem burguesa que está bem estabelecida a partir da segunda metade do século XIX, sobretudo em Paris, nas grandes metrópoles, né? Então, o espaço da boemia, ele acaba se desenvolvendo porque existe essa vida regrada do burguês. A boemia é, digamos, o reflexo, o contraponto da vida regrada do burguês. Então, é a vida desregrada, é a vida que nega a moral, que nega o emprego estável, é uma vida da instabilidade positivamente vivida. E ao mesmo tempo, é uma negação do gosto estético da burguesia, porque o burguês, como a gente viu já no primeiro ateliê, no final, na última poesia que a gente leu, o Théophile Gautier disse que o poeta tinha que cair lá do seu mito sagrado e começar a escrever prosa, parar de escrever versos, porque o que dá dinheiro, o que vende, é a prosa, não é mais o verso, a poesia. Então, aqui é uma continuação dessa reflexão, é uma negação geral, um desencanto com o gosto estético burguês, que não curte poesia, que não gosta de refletir sobre a estética, né, que na verdade é uma poesia mais de passatempo, é uma literatura mais para passar o tempo, de entretenimento, muito mais do que pensar profundamente sobre, enfim, né? Então a boemia é este local onde o artista, o boêmio, vai negar a ordem burguesa e ao mesmo tempo ele, como artista, vai negar a estética, digamos, superficial, a maneira deles, burguesa, tá? E o desencanto do escritor em relação aos rumos da sociedade, porque ele percebe que a sociedade não escuta mais o escritor como aquele que pode guiar, as suas reflexões podem trazer algo de rumo. O que ruma a sociedade é o gosto, é o dinheiro, é a produção, é ter uma família, é ter digamos, uma moral, né, os bons costumes, e é isso que define a sociedade, é isso que leva a sociedade para frente, né? E o poeta, o artista, vai negar isso, o poeta maldito, o boêmio. E o terceiro ponto, crise do mito do poeta,
né, aquele poeta sagrado, que se vê desamparado tanto materialmente, né, aqui nessa burguesia que não consome a sua obra, quanto metafisicamente, na religião. A religião vai enfraquecendo, a influência da religião vai enfraquecendo na sociedade, e o poeta, que era essa voz religiosa, ele acaba também se sentindo desamparado, porque é tudo ligado, né? Se a sociedade não escuta mais o poeta que é sagrado, então ele pensa também que não tem valor, digamos, essa característica de sagrado que ele portaria, né, de acordo com o mito romântico. Então ele se sente desamparado até na própria metafísica, na moral religiosa. Bom, se ninguém me escuta, então será que existe, né? O que está havendo, né? Quem sou eu? Então a gente tem aqui crise da figura do artista, né? Tá ligado ao mito do poeta, a figura do artista, que não deve ter um modelo. Ele não deve mais seguir um modelo, um estereótipo de artista. Então a gente tem a valorização da reinvenção, da própria imagem do artista, do caminho próprio. Cada artista vai traçar o seu caminho próprio, não existe, não se busca mais imitar, ter uma visão de artista bem definida. Então a gente tem aqui no último ponto, inversão de paradigmas. Quanto mais maldito, mais absoluto. Quanto mais maldito, melhor. Porque quanto mais se nega esse gosto estético da burguesia, quer dizer que tu estás indo na boa via da arte, né? Porque o gosto da burguesia é superficial. Então, quanto mais maldito, mais negado pela sociedade, mais artista tu és. Então, a gente tem uma inversão de valores aqui. Enquanto o poeta romântico, aquele poeta por exemplo, Petrus Borel, que começava a perceber que ele estava passando fome, que era difícil assumir o mito do poeta, porque ele não tinha muito tempo, ele tinha que trabalhar. Aqui, a gente tem o poeta que percebe que realmente não é possível mais vestir esse mito de poeta, ok? Então, é uma valorização. Enquanto um reclamava lá e lamentava, agora, quando tu te percebes em ostracismo da sociedade, distante dos rumos da sociedade, quer dizer, é positivo, quer dizer que eu estou indo bem. E nesse sentido, o Paul Verlaine escreveu a obra Le Poète Maudit, em 1884, que faz homenagem a esses poetas que, no gosto tanto burguês, quanto no gosto de uma crítica de que já era especializada, de estética, de poesia, meio que descartava e criticava eles. Então, para o Verlaine, os poètes maudits são, ao mesmo tempo, poetas absolutos. Eles só são malditos porque eles foram deixados de lado por uma crítica que se acha no direito de definir o que é bom, né, o que é bom em arte. E então, nesse sentido, é que eu gostaria de analisar aqui este quadro agora, que eu falei que a gente ia ver depois. Este quadro, un coin de table, um canto de mesa, né? Vocês vão que os convivas estão sentados no canto de uma mesa. A gente tem aqui um grupo de poetas, que é um grupo de poetas ligados ao Parnasse Contemporain, que era uma revista, uma publicação que foi feita em 3 edições, e ela tentava publicar os novos poetas da época. E esses poetas aqui, que estão reunidos, só esse rapaz de cinza que é um pintor, não é um poeta, eles começaram a fazer jantares de reflexão sobre poesia, de recital, de poemas, e, enfim, encontros de discussão estética sobre poesia. O problema é que, com o tempo, esse encontro aqui, que é do Villain Bonhomme, ele foi se emburguesando. Se diz que com o tempo ele foi, digamos, cultivando uma imagem de artista que deveria ser o artista certo, o artista, digamos, a postura certa do artista. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, um rapaz de cartola, de perfil, com a barba, o bigode, com a gravata borboleta, aqui bem vestido, e aqui no canto a gente tem um rapazinho com uma postura um pouco diferente desses bem arrumados, né? Ele tá com o cotovelo em cima da mesa. Este rapaz aqui é o Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, e este da ponta é o Paul Verlaine, que era o amigo dele, digamos, eles tiveram uma relação depois, amorosa, fizeram uma viagem, enfim, tem até filmes sobre a relação deles. E o Arthur Rimbaud era um piá aqui de 16, 17 anos que, por contato com o Paul Verlaine, que já participava, né, o Paul Verlaine é o autor desse Poète Maudit, ó, aqui, esse Paul Verlaine que escreveu Os Poetas Malditos está neste quadro de 1872. Ele era amigo do Verlaine, ele gostou muito das poesias ele era amigo do Rimbaud, desculpa, ele gostou muito das poesias daquele jovem, né, poeta,
e ele convidou para participar desses jantares aqui. O problema é que a atitude dele era muito, digamos, de ruptura, provocativa, né? Então tem até uma anedota que ele pegou, uma vez estava tendo um recital de poesia, e ele começava a gritar, merda, merda, c'est la merde, sobre o poema que estava sendo recitado por um desses rapazes, né, desses bons hommes, bem comportados, artistas, e eles expulsaram ele, carregaram ele para fora do jantar, e diz que ele pegou uma bengala de alguém e bateu num dos fotógrafos mais famosos que também frequentava esses jantares. Ele bateu com a bengala de um conviva nesse fotógrafo. Só para terem noção, então, que o Arthur Rimbaud é um dos poetas malditos dos quais fala o Paul Verlaine na obra Les Poètes Maudits. Tá? Então, a gente vai ver aos pouquinhos com os textos deles de que maneira eles vão expressando tudo isso que eu estou falando aqui nessa introdução, tá? Ver se está tudo bem. Ok, uns bonsoir aqui, continuo. D'accord. Vamos passar para o nosso primeiro poeta, então. O que falar, né, deste senhor aqui? Antes de eu falar dele, da gente começar, eu vou falar um pouquinho da biografia dele e da obra dele, já como revisão do ateliê 1, do primeiro ateliê, como é que a gente pronunciaria este nome dele? O prénom, né, o primeiro nome, e o nom, que é o sobrenome. A gente sabe que o ES no final de palavras, de acordo com o primeiro ateliê, é mudo, tá? Tanto o E, que tem aqui no final também, quanto o ES são mudos, tá? O R, a gente sabe que tem o som de 2 R's, né? É sempre o R da garganta, como se estivesse fazendo gargarejo, né? Aqui, no sobrenome dele, no nom, a gente tem o AU, que o som é de O, né? E a gente tem o AI, que o som é de E. Quando junta o A com I, o som é E. Quando junta o A com U, o som é O. Então, vamos lá. Pensando aqui no R com som de 2 R's e o S mudo no final, a gente vai dizer, primeiro nome, Charles. Charles. Oui, não é Charles ou, enfim, Charles, é Charles. É o A que é forte, porque o ES no final é mudo, então fica esse A forte, Charles. E a pronúncia vai até o R, Charles. E o sobrenome, aqui a gente tem O, e aqui a gente tem E, e aqui a gente tem o R, o som de 2 R's. Vai ser Baudelaire. Baudelaire. Oui, Baudelaire. Baudelaire. Oui, Charles Baudelaire. Esse, digamos, é o primeiro dos malditos oficiais, né, visto, estudado como um poeta maldito, e que falou da maldição e que refletiu sobre a maldição esteticamente. O Rimbaud, aquele menino de 17 anos que deu uma bengalada num dos convívios daquele jantar, ele diz que o Baudelaire é um deus, ele é um verdadeiro deus, né? Então ele segue o Baudelaire. Só que ele criticava o Baudelaire, que o Baudelaire ele ainda estava num meio artista demais. Ele vivia muito assim nos meios de artistinhas, né? Então ele não curte muito esse lado. Mas o Baudelaire para o Rimbaud é um deus. Vamos lá, então, gente. Les Fleurs du Mal. Aqui a gente vai ler um poema, 3 estrofes, 3 trechos de um dos poemas das Flores do Mal, que é o livro de 1857, publicado pelo Baudelaire. Foi criticado, foi censurado pela crítica, por ofender a moral e os bons costumes, né? Então, nesse sentido, a gente já vê que tem algo de maldito aí. O Baudelaire foi um cara que ele teve uma juventude, digamos, abastada, e aos poucos ele foi perdendo essa facilidade na vida, a facilidade material dele de vida. Porque ele tinha uma pensão do pai dele, o pai dele faleceu, e ele, digamos, passou a gastar tudo, digamos, da juventude dele até uns 20 e poucos anos, ele gastou tudo, ele comprou muitos quadros, ele comprava muitos livros de arte, e ele dedicou a sua vida a ser um homem cultivado, a ser alguém que entendia mesmo de arte. Ele não se importava com estudos formais, com trabalho formal. Ele gastou todo o dinheiro dele em ler poesia, em ler literatura e entender de arte. Tanto que as primeiras publicações dele são de crítico de arte. Ele é um crítico de arte, de quadros, né, artes plásticas. Ele entendia muito de artes, e para poder sobreviver, ao invés de
como não se publicava muito poesia, a poesia não dava muito dinheiro, ele, digamos, trabalhou muito como crítico, escrevendo sobre livros, sobre trabalhos artísticos, sobre são famosos os salões, né, os textos dele sobre os salões de artes plásticas oficiais do reino, do império, né? Então, o Charles Baudelaire, ele, por muito tempo também, ele tentava convencer a mãe dele de que ele podia viver da arte, porque, olha, viver da escrita, desculpa, porque, olha, eu estou escrevendo, olha, eu publiquei um livro sobre arte, enfim, eu estou conseguindo, né, então não é só poesia, eu escrevo, eu estou estudando para isso, né, mas no final da vida o dinheiro foi acabando, ele foi tendo dificuldades, então ele passou a viver essa vida mais maldita e boêmia, ligada também às dificuldades materiais, tá? Ele começou como um dandy, o dandy, que se fala que é esse espelho do aristocrata, né, essa pessoa cultivada, e foi aos poucos, digamos, decaindo materialmente. E até, enfim, morreu com uma doença, a morte dele não foi muito legal, e ele também não era muito... Mas ele era respeitado na época dele, ele chegou a ter uma visibilidade, mas hoje em dia ele é o grande teórico da modernidade, além de poeta, ele é um grande filósofo, teórico da modernidade, até hoje ele está, digamos, ele é um ponto, assim, de ruptura, né, existe a poesia francesa antes do Baudelaire e depois do Baudelaire, é tão grande a importância dele. Vamos ler aqui, então, o poema Benediction, que é o segundo poema das Fleurs du Mal, Abre as Flores do Mal, que é o grande livro famoso dele de poesia. Eu, de novo, vou ler aqui uma estrofezinha, a gente vai explorar o sentido, tá? E depois a gente continua. Vamos lá. Bénédiction. Ah, que neige m'y bat tout un nœud de vipère, plutôt que de nourrir cette dérision. Maudite soit la nuit au plaisir éphémère, où mon ventre a conçu mon expiation. E vamos entender um pouquinho o que está se falando aqui. Benediction é a bênção, é a benção. É o primeiro poema da primeira das divisões do livro, mas é o segundo poema ao todo, porque tem um poema de abertura, que é o Ao Leitor, e esse aqui é o bênção. É quando Deus dá a bênção, Deus cria o poeta, é a bênção divina para o poeta. Bom, a gente pensaria, ele está falando de bênção aqui, então é o poeta romântico, né, tocado por Deus, criado por Deus. Mas prestem atenção, aqui a gente tem um travessão, e aqui a gente tem aspas, tá? Eu continuei as aspas aqui, vai continuar essa fala, mas não é o poeta falando, é alguém falando. E aqui quem está falando é a mãe do poeta. Olhem o que a mãe fala sobre o poeta. Acordou o nosso gato que foi embora. A mãe dele levanta as mãos aos céus e suplica para Deus. Ah, como eu gostaria que antes eu tivesse parido um conjunto de víboras, do que ter que alimentar essa derrisão. Maldita seja a noite de prazeres efêmeros, onde o meu ventre concebeu minha expiação, né, a minha maneira de pagar meus pecados. Ele está falando do poeta, ela preferia ter dado à luz a víboras, a cobras, do que ter que alimentar um poeta. Então aqui a gente já vê que não é a mãe do poeta, ela representa a burguesia, o gosto burguês, e também a gente já vê que a moral do poeta já não está muito boa aqui, né, já mudou um pouquinho daquele poeta do Lamartine, né, que era sagrado, que era tocado por Deus, que ele é resignado com a morte, né, o gênio falava com Deus, e aqui, apesar de o poeta ter a bênção divina, sim, ele ainda guarda essa herança divina de sagrado, a sociedade, assim, a mãe dele preferia ter parido víboras, né, do que ter que alimentar essa derrisão dela, né? Então, aqui já não está muito boa a moral. Vamos passar para a segunda estrofe. Eu vou ler, daí a gente discute de novo o sentido. Pourtant, sous la tutelle invisible d'un ange, l'enfant déshérité s'enivre de soleil, et dans tout ce qu'il boit et dans tout ce qu'il mange, retrouve l'ambroisie et le nectar vermeil. Aqui a gente já não tem mais as aspas, foi depois daquela fala da mãe do poeta, do início, que é o eu lírico falando, está explicando, está narrando, né, essa bênção do poeta. O que ele está dizendo aqui?
Entretanto, esse portanto é um falso amigo, não é portanto, tá? É um entretanto, no entanto, é uma expressão de contrariedade. Entretanto, sob a tutela invisível de um anjo, a criança deserdada se embriaga com o sol, e em tudo que ela bebe, em tudo que ela come, encontra a ambrosia e o néctar vermelho. Aqui a gente está vendo que tem um anjo que deixa o poeta sob tutela, ele está assistindo o poeta, a vida do poeta, a criança deserdada pela mãe, né, a criança ou o filho, né, o enfant pode ser filho também, o filho deserdado, sob a tutela de um anjo, esse filho deserdado se embriaga de sol. Tudo que ele bebe, tudo que ele come, ele encontra a ambrosia. A ambrosia era a comida dos deuses do Olimpo, os deuses gregos. O alimento mais puro, mais delicado possível, né? Divino. Então, tudo que ele come, ele encontra ambrosia, e tudo que ele bebe, ele encontra um néctar vermelho. O néctar é uma bebida divina também, e aqui, néctar vermelho é no sentido do vinho. Tudo que ele toma embriaga ele como se fosse o vinho. Então, aqui está falando da sensibilidade aguçada do poeta. A gente tem uma sensibilidade aguçadíssima do poeta, apesar da moral ruim que ele tem com a mãe dele, com a sociedade, também aparece no poema. Aqui tem a parte em que ele é elogiado em sua sensibilidade, tá descrevendo, né, a sensibilidade artística dele. E eu já vou entrar aqui num elemento de fonética, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu escolher o banner, o primeiro elemento de fonética que eu gostaria de ver com vocês aqui é a letra E final, quando é a única vogal de uma palavra, tem um som de E com bico, ou seja, E. O que é essa E final quando é a única vogal de uma palavra? Porque lá no ateliê 1, eu falei para vocês que o E e o ES no final, o E, ele é mudo, né? Ele não vale nada no final de palavras. Mas, quando ele é a única vogal de uma palavra pequenininha, ele vai ser pronunciado. Por exemplo, aqui, né? Aqui, ó, nesse CE, aqui, ele é a única vogal dessa palavra, que é o este, que é um demonstrativo. Ele não vai ser mudo, tá? Ele tá no final dessa palavrinha, ele é a única vogal, mas ele vai ser pronunciado. E ele é pronunciado como um E com bico. Se. Dans tout ce qu'il boit, et dans tout ce qu'il mange. Oui. Aqui também, ó. L'enfant déshérité, lembram que o acento, né, o acento agudo sobre o E tem um som de E, o E aberto, né, como se fosse Nestlé, né, aquela marca de chocolate, Nestlé, a gente fala um E como se tivesse um chapéuzinho no E, o acento agudo, né, aqui vai déshérité, s'enivre, oui, este E não é pronunciado, porque tem mais de uma vogal nessa palavra, então o E final vai ser mudo aqui, s'enivre, pronuncia até o R, mas nessa palavrinha aqui, a gente tem de. Então, l'enfant déshérité s'enivre de soleil. Ok? De, se, e também o artigo definido masculino singular aqui. Le. É um E com bico. Le nectar vermeil. Oui? Retrouve, ó, aqui a gente tem um E final que é mudo, porque tem mais vogais nessa palavra. Retrouve, vai até o V. L'ambroisie, vai até o I aqui, mas aqui a gente tem um E com bico, ok? Aqui a gente tem uma outra palavrinha que tem o E, só que ele não é final, tem um T depois dele, tá? Então a pronúncia dele não vai ser o E com bico do le. Todo esse Ezinho aqui, a conjunção E, né? É isso e aquilo, esse ET é a conjunção E do português. Ele vai ser pronunciado, então, não comigo, vai ser um E normal. E. Então, quando a gente fala E, aberto normal, a gente sabe que na escrita tem alguma coisa depois daquele E. E quando a gente fala E, a gente sabe que não tem nada depois daquele E, tá? Que é o caso do le, que é diferente do E, d'accord? Donc, retrouve l'ambroisie et le nectar vermeil. Começou a dificultar, né? Eu acho que aqui já começa a dificultar bastante.
Oui, já tem elementos que são um pouquinho mais avançados, intermediários já de fonética, tá? Mas aqui é le, e, ok? Vamos dar uma olhadinha nessa rima aqui, ó, lembrando então que o E final, quando tem mais de uma vogal na palavra, ele é mudo. Ange, o anjo, né? E o verbo comer, ele come, mange. Mas aqui nós temos le, d'accord? Très bien. Vamos dar uma olhadinha se tem, olha aqui, o de vipère, né? Aqui no primeiro, de vipère, oui. De nourrir, oui. Très bien. Então, essa foi a primeira lição de hoje, de vogal, assim, primeiro, digamos, que a gente se concentrou. Vamos dar uma olhadinha na última parte do poema Benediction, pardon, o poema A Bênção. Vou ler de novo aqui, depois a gente explora o sentido e vamos dar uma olhadinha em outro elemento fonético. Vamos lá. Tout ce qu'il veut aimer l'observe avec crainte, ou bien, s'enhardissant de sa tranquillité, cherche à qui saura lui tirer une plainte et font sur lui l'essai de leur férocité. Dans le pain et le vin destinés à sa bouche, il mêle de la cendre avec d'impurs crachats. E o poema vai continuar, tá? Alguém comentou alguma coisa aqui? Não. O que está falando aqui? Aqui está falando das outras pessoas. A gente falou da mãe, né, que estava lamentando ter parido um poeta. Agora outras pessoas. Todos aqueles que ele quer amar, o observam com temor. Ou, melhor, se incomodando com sua tranquilidade, eles procuram a quem saberá lhe tirar uma reclamação, lhe tirar algo. E fazem sobre ele um ensaio de sua ferocidade. Então, eles testam sobre ele a sua pior parte. E aqui é muito forte essa parte aqui, ó. Dans le pain. No pão e o vinho destinados à sua boca, eles misturam cinza de cigarro, né? Cinza de cigarrete, de charuto, cigarro, de pipe, né? Enfim, também a pipa, cachimbo, né? Enfim. Eles misturam cinza com impuros escarros. Então, no pão e o vinho destinados à boca do poeta, essas pessoas, todos eles que ele quer amar, que observam com temor ele, eles misturam cinza com impuros escarros, com cusparadas. Né? Ele é detestado. Então, o poeta, na visão do Baudelaire, ele sofre bullying. Né? Basicamente, é uma vítima de bullying da sociedade inteira, começando pela mãe. Né? Para ver, então, que realmente é uma visão totalmente diferente do poeta, do que tinham os românticos. Né? O romântico é um poeta sagrado, bem quisto pela sociedade, ele é bem quisto. Além de sagrado, ele é bem quisto. Aqui ele é sagrado, sim, tem Deus que dá a bênção para ele, mas o resto da sociedade, no público, odeia ele, né? Ele é objeto de ódio. E no final ele acaba se resignando. Ele diz: Deus, eu sei que poeta nasce na dor. Quando esse poeta aqui, que começa criança no poema, ele amadurece, ele sabe, diz para Deus: eu sei que eu nasci na dor, eu sei, eu entendo, porque para ter a salvação final, para ter, digamos, a notoriedade, só depois da minha morte vão entender, etc. Então, o que a resignação do Lamartine lá no romantismo é com a morte, ele se resigna pelo tempo que leva tudo, ele se resigna que está aqui no mundo e vai deixar o mundo depois. A resignação do poeta no Baudelaire é mais material, ela é mais... tudo bem que eu seja esse objeto de ódio da sociedade, a sociedade me odeia, né? Ela me detesta, tudo bem, porque eu sei que é daí que eu nasço. No sofrimento, é no ostracismo, é na maldição que eu nasço. Tanto que na primeira estrofe aqui, maldita seja a noite de prazeres efêmeros, onde o meu ventre concebeu minha expiação. A mãe diz, né, maldita seja a noite onde nasceu esse poeta. Então, o adjetivo maldito já está, né, rolando aí. Não está dizendo o poeta maldito, mas está dentro da bênção do poeta, tem a maldição.
O que a gente tem aqui como, nessa última parte, que é bem importante, de outro elemento de... Obrigado, Gabi. Merci, Gabi. Nous sommes ensemble. Tamo junto. Voilà. Eu vou colocar aqui uma outra regra. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho essa... Voilà. O M e o N nasalizam vogais que lhes precedem. As vogais que vêm antes do M e do N são nasalizadas. A única exceção é quando há vogal depois do M e do N, tá? Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Aqui, por exemplo, no bem, ó. Estão vendo? Aqui a gente não pronuncia bien, a gente diz bien. Aquele E ali é como se tivesse um tio em cima, bien, porque tem um N depois dele, tá? E depois não tem vogal, não tem nada, então ele vai ser nasalizado, bien. Oui. O vinho, olha aqui, a gente tem um I, tem um N depois, a gente não vai pronunciar vin, a gente vai pronunciar vin, vin. Oui. A mesma coisa para o AI, vocês se lembram que o AI tem o som de E? Mas se tiver um N depois dele, o som vai ser A. Então o pão é pain, pain. Oui. Dans le pain et le vin. Oui. Blá, blá, blá. E olha uma exceção aqui, ó. Na mesma linha a gente tem uma exceção bem interessante, que tem um I, um N, mas temos uma vogal depois. Então a gente não vai pronunciar destone, porque como a gente tem uma vogal depois, mesmo que for acentuada, aquele I não fica nasalizado, como no vin. Aquele I vai ter o som de I. Destine. Destine. Oui. Já aqui a gente tem um I na frente de um M. Ó. Este I, como é que vai ficar o som? Vai ser nasalizada, porque depois do M não tem vogal. Então aqui é impur. Impur. Oui. Il mêle de la... E aqui de novo, ó, tem um E na frente do N. A cinza vai ser cendre. Cendre. Oui. De la cendre avec d'impur crachat. Oui. Bien. Oui. Vin. Pain. Oui. Tudo nasalizado, com N depois ou com M depois. Ok? Este é o Baudelaire, minha gente. A gente pode falar muito mais sobre ele, mas essa foi a parte dedicada ao Baudelaire. Espero que tenham gostado, que é, digamos, o nascimento do poeta nas Fleurs du Mal, Flores do Mal. Só destacar um pouquinho mais sobre o título do livro dele, né? Flores do Mal. Aqui já está um pouquinho daquela reflexão dele de que uma flor que é bela, não necessariamente ela é do bem, né? É uma flor do mal. Isso aqui é um paradoxo, de acordo com a moral romântica, né? Então, no próprio título, As Flores do Mal, a gente já vê uma ruptura do bem, né? Que no caso aqui ele está ausente pelo mal que está ali, e do belo que está ali, que pode estar ligado ao mal. As flores podem sim falar de maldade também. Flores podem ser do mal. Não são necessariamente belas e verdadeiras. O belo das flores também pode ser do mal. Tá aí o resumo da estética do cara, ó. Muito interessante, né? E vamos dar uma olhadinha nessa regra do M nasalizam vogais, com exceção de quando tem uma vogal depois, na nossa próxima pessoa, na nossa poetisa Marceline Desbordes-Valmore. Dê uma olhadinha aqui, ó. A gente tem um I na frente do N, no nome dela, no prenome dela, e tem uma vogal depois. Então, este I aqui, ele não vai ficar nasalizado, porque tem vogal depois. Então, é Marceline, não é Marcelone. Oui? Marceline. Oui? Funciona mesmo. Isso é uma regra geral, gente. Podem confiar nessa regra da nasalização. M e N nasalizam, só não nasaliza quando tiver vogal depois do M e do N. Ok? Très bien. Vamos ler a nossa Marceline, nossa poetisa, primeira que apareceu no ateliê. Vamos lá. Vamos ler o poema Tristesse.
ok? Desculpa, eu vou falar um pouquinho sobre a vida dela, tá? Antes, Marceline de Borde-Valmore, ela é uma poetisa, como vocês veem aqui na data de nascimento dela, nasceu um pouquinho antes da Revolução Francesa, e ela vai, digamos, produzir até a primeira metade, mais ou menos, do século XIX. Então, a produção poética dela se enquadra no romantismo, naquela primeira época, né, antes da primeira metade na primeira metade do século XIX. E ela vai ser resgatada lá pelo Paul Verlaine, lá naquele texto que a gente viu na introdução, Les Poètes Maudits. Ela é uma dos poetas maudits elogiada pelo Paul Verlaine. E ele vai dizer que a Marceline de Borde-Valmore, ela tem uma linguagem, ela já tem elementos de inovação formal, que para a época eram bem, digamos, transgressores. Ela publicou o primeiro livro dela em 1819, antes do próprio Lamartine, né? Então, o pessoal da pesquisa em literatura francesa, estudiosas, né, pesquisar literatura escrita por mulheres, Marceline de Borde-Valmore não tem muitos trabalhos sobre ela é um pouco esquecida, né? No cânone da poesia francesa, da produção do século XIX, então está aí um campo bem interessante a pesquisar. E a Marceline de Borde-Valmore também ela teve uma vida muito triste. Ela teve 5 filhos, perdeu 4 filhos durante a vida dela, só um filho dela viveu mais que ela mesma, então ela teve uma vida muito sofrida. Ela começou como atriz e cantatrice de ópera, e só depois ela começou a produzir poemas. Então ela é uma artista completa, é uma personalidade muito interessante, da Marceline de Borde-Valmore. E o Paul Verlaine lá vai elogiar o ritmo, tanto a forma dela, quanto a expressão dela, a força da sinceridade, do conhecimento da dor que ela tem. Ela consegue expressar muito bem. Vamos ver pelo poema Tristesse, né? É bem ilustrativo. Primeira estrofe aqui. Si je pouvais trouver un éternel sourire, voile innocent d'un cœur qui s'ouvre et se déchire, je l'étendrais toujours sur mes pleurs mal cachés, et qui tombent souvent par leur poids épanché. Oui. Aqui ela está dizendo, se eu pudesse encontrar um eterno sorriso, um sorriso eterno, um véu, como se esse sorriso fosse um véu inocente de um coração que se abre, se rasga, né? Um véu sobre isso, que escondesse o que está acontecendo dentro de mim, eu o estenderia sempre sobre meus prantos mal escondidos, mes pleurs mal cachés. Eu o estenderia, né, sempre, se eu pudesse encontrar esse sorriso eterno, eu sempre o estenderia sobre os meus prantos mal escondidos, e que caem seguidamente por seu peso derramados. Se ela pudesse, ela encontrar esse sorriso, ela utilizaria esse sorriso de bom grado. E o problema é que não existe esse sorriso. Ela vai dizendo depois, durante o poema, que Deus não permitiu isso. Deus não permitiu isso. Tá? E vamos dar uma lidinha no... Então, essa é a última estrofe. Aquela era a primeira estrofe, essa é a última estrofe do poema Tristesse. Ela vai dizer: Adieu sourire, adieu jusque dans l'autre vie. Si l'âme du passé n'y peut être suivie, mais si de la mémoire on ne doit pas guérir, à quoi sert, ô mon âme, à quoi sert de mourir? Adeus, sorriso. Adeus até a outra vida. Se a alma do passado, não, pelo passado, desculpa que esse do a gente vai trazer como pelo. Se a alma pelo passado não pode ser seguida nessa outra vida, mas se da memória a gente não consegue se curar, para que serve minha alma? Para que serve morrer? Então, é interessante, é um ponto muito interessante essa questão que ela traz, porque o poema, nessas obras Poesia Inédite, está dentro da classificação poema sobre foi, sobre a fé. Mas dentro desse poema sobre a fé tem um poema que diz tristeza e fica questionando Deus. Minha alma, meu Deus, por que morrer? Por que serve morrer se a gente não esquece das lembranças? A gente não leva nada do que a gente fez nesta vida para uma outra vida. Isso é certo. Mas por que a gente leva a memória? Ela está falando aqui, né? A gente não pode se curar da memória. E
Por que eu trouxe esse poema? Porque é interessante o que ele traz, digamos, da força, como Paul Verlaine dizia, da expressão da dor, da tristeza, do choro, e ao mesmo tempo é um questionamento, é uma, digamos, uma transgressão. Ela se dá o direito de olhar para Deus e por quê? Por que a morte? Por que tem que ser assim, Deus? Por que tem que ser assim? Como assim? Né? Ela tem, digamos, a posição, a autoridade de pegar e perguntar, né? Por que tem que ser assim? Para que serve morrer, então, se a gente não esquece tudo? Então, isso aí já é interessante porque é um questionamento da metafísica religiosa, já é uma visão particular, e a questão é muito interessante, né? Porque a questão é o primeiro passo para uma revisão da crença, né? Como assim é assim? Peraí, isso aqui, esses poemas foram publicados póstumamente. Ela faleceu em 59, em 1860 saiu esse Tristesse, eu não sei direito de que época ele, mas é interessante, então, esse elemento da maldição da Marceline de Bordes-Valmore, do sofrimento na força da expressão e também no questionamento. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que a gente tem de elemento fonético. Falei para vocês, né, que o E na frente de N fica nasalizado, né? Mas temos um probleminha aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha, acho que é no primeiro poema. Aqui, ó. Aqui é o momento, ó. Por exemplo, a gente sabe que aqui o E tá na frente do N, a gente vai pronunciar souvent. Souvent. Oui, esse E vai se nasalizar. Mas aqui, este EN aqui, a gente não vai pronunciar tombon. Ele não vai aparecer tombon. Por quê? Como vocês podem ler na regrinha ali embaixo, ENT fica mudo quando é terminação de conjugação verbal, a segunda pessoa do plural. Então, esta palavra aqui a gente vai pronunciar tomb. Tomb. Oui, porque NT é terminação de conjugação de verbo. Isso aqui não é um verbo, isso aqui é seguidamente, é um advérbio, tá? Então ele vai ficar com som, não é terminação de verbo conjugado, é souvent, oui? Mas isso aqui, como é um verbo, aquele NT no final não vai ser pronunciado. Vai ir só até o B a pronúncia, tombe, oui? E olhem aqui, ó, tem mais um NT aqui. Ele vai ser pronunciado ou não? Vai, porque aqui a gente tem um adjetivo, inocente, tá? Então, aquele E vai ser nasalizado. Innocent, innocent. E vocês percebem que o T não se pronuncia no final de palavras também, né? Innocent, souvent. Mas aqui, vamos pronunciar só até o B. Tombe, tombe. Oui? Vamos voltar lá no Baudelaire, que isso aparece também. Ó, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tem o procuram, ó. Aqui é um verbo, procuram. Todos aqueles que ele quer amar, o observam, ó, eles observam, a pronúncia aqui vai ser até o V, l'observe, porque é um verbo conjugado na terceira do plural. A mesma coisa aqui, procuram, cherche, oui, e aqui eles misturam, ó, eles misturam cinza com escarros na comida do poeta, coitado. Eles misturam. Como é que a gente vai pronunciar isso aqui, então? Se é uma terminação de verbo. Mel. Mel. Até o L só. Eles misturam. Il mel. A gente pode ver que o S não pronuncia no final de palavra também. Il mel. Oui? Interessante, né? NT fica mudo quando a terminação de conjugação verbal, segunda pessoa. Desculpa, gente. Eu botei segunda pessoa do plural ali no banner. Perdão, mil perdões. Deixa eu editar isso aqui, ó. Eles... Olha a rapidez da tecnologia. Pronto, este é o certo. Terceira pessoa do plural, tá? A segunda é o você, é o vous, então não é. Desculpem. Erro do prof aqui. Olha. Tá? Então, a terceira pessoa do plural, eles misturam, eles observam, eles buscam, procuram. Aqui é cherche, observe, mel. E lá na Marceline de Bordes-Valmore, aqui a gente tem também caem, né? Tombe. Et qui tombe souvent, seguidamente. Oui? Très bien.
Vamos tirar aqui, então, passar da tristesse da Marceline. Então, fica a dica ao pessoal da pesquisa, o pessoal que está interessado em estudar francês, interessado em pesquisar literatura francesa escrita por mulheres. Marceline de Bord-Valmore é digamos, um campo bem interessante a se pesquisar. Ela tá nos chamando a ser pesquisada. E chegamos ao nosso menino de 17 anos que chegou do interior para Paris. Chegou dizendo que os poemas dos caras lá, dos Vilain Bonhomme, eram merda. Chegou dando bengalada nos artistas lá, como o Blasés, Comedidos, né? Ele pegou, né, no meio do jantar, teve que sair à força do jantar. Temos aqui o Arthur Rimbaud. Essa foto que o carro já... Ah, inclusive, um detalhe muito interessante. Aqui, o fotógrafo Etienne Carjat. Etienne Carjat, que é o cara que tirou a foto do Baudelaire também. Ó, Etienne Carjat é o grande fotógrafo entre ele e o Nadar. Tem aqui o Nadar, tirou foto de Bord-Valmore, e o Carjat tirou foto do Rimbaud e do Baudelaire. Aqui, quem foi a vítima da bengalada foi o próprio Etienne Carjat. O próprio fotógrafo dele é que levou uma bengalada no ano seguinte, lá num dos jantares daqueles artistas. Ele frequentava o jantar dos poetas, e ele chegou a reclamar do Rimbaud, tipo, o espião não pode estar aqui, o que ele tá fazendo aqui? Ele pegou e deu uma bengalada no fotógrafo dele, né? Maldito, né? Dá pra dizer que é maldito. E... Gente, eu falo piá, né, porque ele é um outro, assim, como o Baudelaire, é um outro, digamos, modelo, ele é muito estudado sobre poesia moderna, sobre reflexão, sobre a estética moderna, ele vai ser muito retomado no século XX, até pelos beatniks americanos, até, enfim, poetas contemporâneos sempre revisitam Rimbaud muito, né. Antes de ir falar um pouquinho da biografia dele, olhem aqui, né, o I tá na frente do M, é por isso que a gente não diz Rimbaud, né? A gente vai nasalizar este I aqui, é Rim, e o AU tem o som de O, lembram? Do Baudelaire, Baudelaire é Baudelaire, aqui também. Então, o sobrenome do Arthur é Rimbaud, Rimbaud. Arthur, lembro do U sozinho, que é um I com bico? I, Arthur Rimbaud. Oui? Très bien. Então, gente, aqui eu não trouxe um poema do Rimbaud. Eu trouxe uma carta que ele escreveu a um dos professores dele, na qual ele explica para o professor dele o que ele está fazendo de escrita de poesia nova. Essa carta que ele escreveu ao professor dele é que ele estava preso em Paris. Ele era do interior da França, do leste da França, de Charleville, e ele lia os poemas, digamos, desses nomes que ele conheceu depois naqueles jantares da poesia francesa, e ele passou a frequentar esses poetas, né? E só que ele fugia de casa, ele era muito novo e fugia de casa para poder ir para Paris e tentar viver da poesia lá. Então tem essas cartas que ele escrevia para os professores dele de Charleville, e pelas quais a gente conhece um pouco da reflexão dele sobre poesia. Eu tenho um professor de literatura que diz que o Rimbaud foi como um meteoro na poesia, esculhambou tudo, e depois dele foi se repensando a estética, enfim. Por que eu trouxe um trecho de uma carta do Rimbaud? É porque ele aqui faz uma reflexão muito interessante sobre a maldição, sobre a criação poética e a maldição. Vamos ter o termo maldito. Eu vou ler o trecho dessa carta aqui, tá? Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu. Très bien. Vamos traduzir mais ou menos, né? O poeta se torna voyant. Voyant é vidente. Olha aqui. Ele diz que ele está trabalhando em se fazer vidente. O poeta tem que ser um vidente, alguém que vê o futuro, né? O poeta se faz vidente por um longo, imenso e arrazoado desregramento de todos os sentidos. Inefável tortura, onde ele tem necessidade de toda a fé,
de toda a força sobre-humana, onde ele se torna, entre todos, o grande doente, o grande criminoso, o grande maldito. E o supremo sábio, com letra maiúscula, o savant, o supremo sábio. Sábio não, sábio. Sábio, né, que vem de sábio. E o supremo sábio, pois, por quê? Pois ele chega no desconhecido. O vidente, pela tortura e a força sobre-humana do desregramento dos sentidos, ele vai chegar ao desconhecido, ele vai se tornar o grande maldito, e aquilo que eu falei lá no início da introdução, né, quanto mais maldito, melhor, mais absoluto. Aqui no Arthur Rimbaud a gente vê isso, explicitamente. Ele vai se tornar o grande maldito, ou seja, distante de toda a moral e os bons costumes burgueses, de toda a estética, inclusive da estética daqueles senhores poetas que se diziam os grandes poetas da foto do jantar, inclusive deles ele vai se distanciar, ele vai, enfim, uma maneira de se distanciar deles é dando uma bengalada, por exemplo, e ele vai se tornar o supremo sábio, pois ele chega no desconhecido. O papel do poeta como vidente é chegar no desconhecido. Aqui a gente já tem um outro paradigma estético, né? Interessante. Vamos continuar, tem outro trecho dessa carta aqui. Por que eu trouxe esse outro trecho? Porque ele fala da mulher. Ele fala da literatura escrita por mulheres. E convém muito logo depois da Marceline de Bordes-Valmore a gente falar sobre isso. Olha que interessante, na mesma carta, onde ele diz o poeta se faz vidente, ele fala sobre as mulheres. Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme jusqu'ici abominable, lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu. Ces mondes d'idées différeront-ils des nôtres? O que ele está falando assim? Quando será quebrada a infinita servidão da mulher, quando ela viver para ela e por ela, o homem, até aqui abominável, lhe cedendo a sua liberdade, son renvoi, que a gente pode traduzir por liberdade, ela será poeta. Ela também, a mulher também será poeta. Olha que interessante, que forte isso, né? Como assim ela também será poeta? Ela ainda não é, né? A mulher encontrará desconhecido, ela encontrará esse material desconhecido, ela trará o desconhecido. Seus mundos de ideias vão ser diferentes dos nossos, dos homens? É muito interessante, porque esta carta foi escrita em 1871, tá? E aquele livro, aquela obra do Paul Verlaine, dos Poetas Malditos, na qual ele recupera a Marceline de Bordes-Valmore, é de 84, com a edição em que ela aparece de 88. Então, essa carta foi escrita antes daquela edição. Então, para ver como a poesia escrita por mulheres, a literatura ainda era desconhecida, ainda não fazia parte das discussões estéticas, né? A gente tem a escritora George Sand, que foi uma romancista, ela escreveu teatro, né, mas a reflexão poética dela não é muito o forte dela, né, ela não escreveu muita poesia, mas assim, além da George Sand, a gente tem a Marceline de Bordes-Valmore, e tem pouquíssimos nomes que chegam até hoje para a gente, tanto aqui nós como estrangeiros, estudantes ou leitores de literatura em francês da França, quanto na própria França, né, no próprio país. Então, né, o Rimbaud está destacando esse elemento que é sério, né? A mulher, como vai ser interessante quando a gente escutar a mulher escrevendo poesia, porque ela vai trazer uma experiência desconhecida que a gente não conhece. E é aí que concerne, é aí que está a poesia, porque ela vai ser vidente, ela vai ser visionária. Então, como é forte, né, um homem aqui criticando, né, quando será quebrada a infinita servidão da mulher, quando ela viverá para ela e por ela, o homem até aqui abominável, né, vai dar a liberdade dela, ela vai poder, né. Isso é muito interessante para a discussão de poesia escrita por mulheres, no século XX também, né, esse trecho da carta não é muito, eu não vejo muito ele sendo
assim, destacado, enfim, não que eu seja, estou aqui destacando, né, eu por ignorância não vejo muito, mas... E é interessante que aqui ele não está falando, agora a gente falar um pouco de feminismo, né, ele não está dizendo que a mulher vai trazer a essência feminina de ser mulher, não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre experiência da mulher, né, experiência do sofrimento da mulher, que já é outra coisa, né, que nesse sentido aqui me parece feminista e existencialista, né, que não é numa noção de essência feminina prévia, a priori, né. Aqui me parece que o desconhecido é em relação à experiência da mulher, enquanto experiência de vida, experiência cultural de ser mulher, né, enquanto experiência de ser subjugada, né, pelo patriarcado. Me parece isso, muito mais do que trazer uma essência da mulher, que na verdade já é muito conhecida, né, se a gente pensar na moral e nos bons costumes, a perspectiva, a essência da mulher é muito conhecida, não é desconhecida. E o Rimbaud está dizendo aqui, a mulher encontrará desconhecido, ela nos trará o desconhecido. O que a gente tem aqui de elemento de fonética para destacar no Rimbaud? Isso aqui, ó, como vocês olhem, estão vendo no banner ali. Na frente de I, o som do T tem som de Tsi, e o som do D tem som de Zi. Vamos dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, nesta palavra, muito importante para o nosso ateliê. Como a gente vai pronunciar o maldito, o grande maldito? O AU tem um som de O, né? Então é mo. E esse D na frente de I, a gente não vai pronunciar nem di, nem di, não. É um D lá atrás dos dentes da frente, no céu da boca, com a língua lá atrás, e com um pouquinho de ar, né? Saindo, zi, oui? Então, le grand maudit, oui? Da mesma forma, a gente tem o som do D, desculpa, do T na frente de I. Por exemplo, aqui eu acho que eu perdi, onde é que eu queria ver o som um pouquinho, deixa eu ver aqui que eu tenho meu guia. Modi, tá aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, acho que é uma ótima passagem aqui, ó. Différeront, né? Seus mundos d'idées, o di mais uma vez, aqui o di, seus mundos d'idées différeront, e aqui a gente tem um T na frente de um I, ó. Différeront, til, não é til nem til, é til, ok? De novo com a língua lá, atrás dos dentes, no céu da boca. Til, oui. Différeront-ils des nôtres? Ces mondes d'idées différeront-ils des nôtres? Ok? Aqui o T está normal na frente do R, tá trouvera, o t, né? Enfim. Oui? No nome dele aqui também, ó, é interessante. Como o U é um I com bico, então é como se esse U fosse um I, tá? Então o som do T vai ter o mesmo som daquele til aqui, tá? Do til, mas no Arthur, não vai ser Arthur seco assim, vai passar um ventinho, vai ser Arthur, oui? A diferença é que aquele I vai ser com bico, porque é um U, tá? Arthur, Rimbaud, Arthur, oui? Différeront-ils, oui? Mas uma regra interessante, o som do T, tá? É um ponto que eu já vi muita dificuldade, assim, eu passei por muita dificuldade para tentar entender esse ti, zi, di, oui, porque não é ti nem di, ok? Deixa eu ver. A Débora, oi Robson. Robson, sim, a live vai ficar salva, tá? Vou dar uma olhadinha nos comentários. O Robson, obrigado Robson. A Débora perguntou, inconnu pode pronunciar com I no final? Na verdade, aquele I no final é um I com bico, porque o som do U, como eu estava falando aqui, né, deu coincidência que eu li o comentário agora da Débora, o som do U, quando parece um U sozinho, escrito em francês, é um I, mas com bico. Então é inconnu. Vamos aqui, ó.
Este I vai ser nasalizado, lembrando a regra, né? Na frente do N, ele é nasalizado, não tem vogal depois, tem um C, então é inconnu, ok? O som do U, quando aparece o U sozinho, é um I com bico. Inconnu. E por isso que aqui vai ser Arthur, Arthur. Oui? Esse som do U com bico a gente viu no primeiro ateliê, tá? Eu vou divulgar depois o link também do primeiro, vocês podem assistir em continuação com o segundo, ok? Très bien. Merci pour les commentaires, obrigado pelos comentários. E vamos então passar para o nosso último poeta, que é o Stéphane. Stéphane, como é que vocês pronunciariam o sobrenome dele? A gente tem o E aqui, que é o som de E fechado, né? Stéphane. O E aqui não é pronunciado do prenome dele, né? Stéphane Mallarmé. Oui, assim como Nestlé, a gente vai falar o Mallarmé. Oui. Então, o último poema que a gente vai ler é o poema, aqui para reforçar o Uzinho quando está sozinho, quando ele aparece sozinho. L'azur. L'azur. Oui. Você se lembra o que é o azur? O Victor Hugo, lá no primeiro ateliê, a gente falou do azur, que é o azul celeste. É a cor azul, mas referente sempre ao céu. Oui. O azur é sempre ligado ao céu, que está ligado também a uma visão mística do céu, uma abertura para o além, oui? A religião. Ça va? Vamos lá. O Stéphane Mallarmé, ele foi um poeta que, na juventude dele, ele escreveu naquelas mesmas publicações do Parnasse Contemporain, ele era muito respeitado, houve vários poemas dele publicados nessas antologias, inclusive este poema é do primeiro, ó, Le Parnasse Contemporain, número 1, de 1866. Aos poucos, o Mallarmé, nas pesquisas estéticas dele, ele foi se tornando mais formal e a crítica começou a ver a poesia dele como hermética, como excêntrica, como difícil de se entender, porque o Parnasse Contemporain, uma dos paradigmas dele, o que eles cultivavam como poesia, digamos, com valor, bonita, interessante, legítima, seria a clareza, né? A poesia clara, é a forma, claro, a rima, o alexandrino perfeito, mas também deveria ser clara. E o Mallarmé começou a mergulhar na não clareza, a mergulhar, digamos, quase um pouco como o Rimbaud propunha do desconhecido, ele se foi indo em uma poesia bem assim hermética, de uma sintaxe bem rebuscada. Assim, eu considero os poemas da maturidade do Mallarmé bem difíceis de entender, não entendo nada, para ser sincero. É um belo malabarismo de sintaxe, né, de forma, de possibilidades linguísticas, né, que o poema traz, que a poesia traz. Mas, assim, para compreender é bem complicadinho, assim, que, digamos, não é um defeito, mas é só uma constatação para a gente entender um pouquinho a poética do Mallarmé. Oui? Aqui é uma poesia, digamos, da juventude dele, então tá um pouquinho... Por isso que eu trouxe ela aqui, a gente vai poder analisar no que ela responde ao maldito, né, a poesia maldita. O que tem de maldito aqui no Mallarmé? Ele reclamava muito, ele era professor de inglês, ele reclamava muito porque ele tinha que dar aula, ele tinha que trabalhar, ele gostaria de viver a vida escrevendo poesia, pesquisando esteticamente, mas ele era obrigado a trabalhar, ele vivia reclamando, odiava o trabalho, e nessa atitude dele, da vida regrada, burguesa, ter que trabalhar, odeio trabalhar, eu gostaria de viver da arte, é bem maldito, né, digamos, é bem boêmio, negando o gosto burguês, a moral e os bons costumes burgueses, nessa atitude dele. Vamos lá para o poema, então. L'azur. De l'éternel azur, la sereine ironie, accable bel indollement comme les fleurs, le poète impuissant qui maudit son génie à travers le désert stérile des douleurs. E douleur, aqui dores, o OU tem o som de U, como a gente viu. Oui? Aqui ele está falando assim, ó, do eterno azur, a serena ironia, esse azul celeste, né? A serena ironia do eterno azul celeste do céu.
ela accable, ela pressiona, ela dificulta. Belle indolemment como les fleurs, bela indolentemente como as flores, o poeta, que não tem poder, impotente, desculpa, o poeta é impotente que maldiz seu gênio através do deserto estéril das dores. Então ele está dizendo aqui que a ironia do azul, do céu, está pressionando ele, sempre bela, indolentemente como as flores, o poeta impotente que maldiz o seu gênio através do deserto estéril das dores. Então, o poeta vive num deserto estéril de dores, mas tem ali o céu que está dizendo alguma coisa para ele, está sempre ali sussurrando alguma coisa para ele. O que é isso? Assim como as flores, o céu está dizendo alguma coisa para eles, tem alguma coisa vaga que o céu comunica, que as flores também comunicam, a beleza. Vamos ver como isso continua. Il roule par la brume, indolent et traverse ta peureuse agonie ainsi qu'un glaive sûr. Où fuir dans la révolte inutile et perverse? Je suis hanté. L'azur, 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 l'azur. Oui. Gente, o que é isso, né? Vamos pôr assim, repetindo aqui, o azul, o céu, azul celeste, o que é isso? Em itálico, no poema, a gente tem aqui, eu sou assombrado, eu estou assombrado. Ele, o céu, o azul, ele roda, ele se desloca pela bruma indolente e atravessa tua, poeta, tua amedrontada agonia, assim como um glaive, uma faca, um glaive, me fugiu a palavra agora, uma glava, né? Clava, né? Enfim, que é uma espadachim, eu acho que é, né? Devia ter pesquisado isso, perdão. Então, ele se destaca, ele se desloca pela bruma indolente e atravessa tua amedrontada agonia, assim como um espadachim certeiro, né? Então, indolente aqui, o azul, ele está machucando, ele está golpeando o poeta. Para onde fugir na revolta inútil e perversa? Eu sou assombrado. Eu suis pode ser eu estou como eu sou. Eu estou assombrado, sou assombrado. L'azur, l'azur. Então, o que é essa assombração do poeta? Como eu disse, o azur, ele remete de início ao belo, à beleza religiosa. O céu, a beleza celeste é o canal de comunicação com Deus, com a religião. A gente está falando aqui de um poema escrito em 66, de um poeta que percebe que já não veste mais a carapuça do poeta sagrado, o véu, o manto do poeta sagrado, ele já não vê mais no céu a moral cristã, ele não vê mais Deus, ele não vê mais esse amparo divino. Então, o poeta Mallarmé, ele está desamparado pela metafísica religiosa, mas, mesmo assim, ele continua assombrado por isso. De tanto que o poeta, digamos, foi a voz, o mito do poeta foi cultivado como a voz de uma metafísica religiosa, uma moral religiosa, quando essa moral se esvazia dessa metafísica, ainda sobra aquela metafísica e ela fica vazia, ela fica um espaço estranho, um espaço onde não desconhecido, né? Sobra a forma, enquanto o fundo, a quantia, o volume se vai da moral, né? Então, aqui ele está falando para a gente a serena ironia do azul, do azul celeste, é esse golpe que ele dá, que ele dá no poeta, porque o poeta já sabe que ele não é mais guiado pela moral cristã, pela religião, mas ainda assim tem esse azul do céu e essas flores que ficam falando para ele que o belo é o bom ao mesmo tempo. Não, né? Então, é um poeta em crise. Esta poesia que nos mostra o poeta em crise metafísica, em crise existencial, porque o poeta, o mito do poeta, se funde, ele nasce no toque divino, na moral cristã. Mas aqui ele está assombrado, porque aquela moral é nada. O Mallarmé, ele vai dizer que eu experimentei muito do nada, é preciso muito de nada, experimentar muito do nada para poder entender a existência, a poesia, a estética. E
Então, nesse sentido, o Mallarmé, este poema nos expressa a maldição, que é do esvaziamento da moral cristã, da estética romântica, né? Apesar de ser cultivado, de ser batizado enquanto sagrado, aqui a gente tem um poeta que não vê mais o porquê de ele ser sagrado, né? Mesmo com as formas, os formatos vazios que lembram isso. D'accord? E também, é óbvio, vocês podem interpretar como quiserem, eu posso estar interpretando errado isso aqui, né? É a minha visão também, o que eu estou falando aqui é a partir de alguns estudos, mas também tem muito da minha leitura desses poemas. Vocês estão livres para lerem como quiser também. Oui? Gente, então, acabaram assim as regras de fonética do francês, mas eu queria propor para vocês ainda nesse finalzinho, já uma regra de versificação. Você sabe no português, na poesia em português, as regras de versificação do português, como a gente fala, o que é uma rima rica, uma rima pobre? Alguém saberia me dizer nos comentários aí o que é uma rima rica e rima pobre? A Débora disse ali, sim, ele vendo o divino como irônico, exatamente, né? Tem uma ironia. E aquele azur, azur, azur dele no final é bem irônico, ele tá assombrado, ele se sente assombrado, e fica gritando azur, 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 não entendendo, né? O que é uma rima rica em português? O que é uma rima pobre? Alguém saberia me dizer? A Janete disse, obrigado, Augusto. Obrigado, Janete, que bom, fico feliz que tenhas gostado. A rima rica e rima pobre em português é assim, tudo que rima que for de uma classe diferente, uma classe gramatical diferente, é rico. Por exemplo, um verbo que rima com verbo é pobre. Porque é fácil rimar amar com cantar, porque é fácil essa terminação se repetir sempre. Mas agora, sonhar com o patamar já é mais difícil, porque sonhar é um verbo, patamar é um substantivo, então vai ter que pesquisar mais para achar uma rima entre verbo e substantivo. No francês, o critério não é esse, tá? A rima pobre em francês e a rima rica em francês depende do número de fonemas, do número de sons que se repetem. E é isso que está escrito ali no banner para vocês, nessa legenda ali, ó. Eu escrevi em francês, tá? Rime pauvre. O que é uma rime pauvre? Uma rima pobre é quando só um fonema se repete. Por exemplo, aqui, ó, nesse poema aqui, o traverse rima com perverse, né? A gente tem um esquema ABA, né? O sur vai rimar com azur. O que a gente tem que ver? Qual é o critério de valor da rima aqui? A gente tem que pensar quantos sons se repetem. Qual é o número de sons que se repetem? Se for só um, a rima é pobre. Se for dois fonemas, como vocês veem ali na legenda, a rima é suffisante, é suficiente. E para ser rime riche, que é o terceiro elemento ali da legenda, mais de dois fonemas, 3, enfim, ou mais. Voilà, a Mariana disse ali. Ó, o Tiago, obrigado, Tiago, Mariana. O Tiago disse, rima rica em português é entre palavras de diferentes classes gramaticais. É isso aí. A Mariana disse também, rima pobre rima com palavras da mesma classe gramatical. Muito bem, então estão sabendo, tá ótimo, né? Olha que alunos, né? Público, né? Super, super especial. Então, gente, no francês é diferente do português. O francês depende do número de fonema, número de sons. Traverse e perverse. Quantos sons, fonemas se repetem? Verse, verse. E o que se repete é isso aqui, ó. Verse, verse. Uma dica é não olhar para o que está escrito. A gente tem que esquecer o que está escrito e pensar no que está sendo pronunciado. Verse. A gente tem um V, né, o V. A gente tem um E, Vé. A gente tem o R, ver. E tem um S, verse. Então, traverse, a gente tem 4 fonemas. O V, E, R, S. E, então, a gente tem 4 fonemas, 4 barulhinhos, né? O que é um fonema? É um som só, que vai ser articulado de uma língua. Então, a gente tem 4 fonemas, então a rima é rica. Tem 4, né? Porque a rima rica é 3 ou mais fonemas. E vamos dar uma olhadinha no sur
e azur. Sur, que a gente tem aqui o i com bico, do, mesmo que ele esteja com aquele circunflexo, o som é i com bico. E tem o uzinho sozinho, sem acento nenhum, também é o i com bico. Azur e sur. Aqui, aquele é sur, não vai repetir, né? No azur, a gente tem um Z, então o S não repete. O que se repete é U e o som R do R. Ur, oui. Então temos dois fonemas, rima suffisante. Oui? Então vocês fiquem à vontade agora por vocês olharem de novo o ateliê, se quiserem olhar todos os poemas que a gente viu, que a gente leu juntos. A gente poderia pensar, será que todos eles têm rima rica, suficiente? Será que algum deles tem a rima pobre? Só um sonzinho que se repete, um barulhinho que se repete, vai ser pobre, né? Fica por vocês, ok? Então, gente, este foi o nosso último poeta, o Mallarmé. Oui, eu vou fechar aqui a tela dele. A minha gata Abigail continua só que dormindo do meu lado agora aqui, que nem um petit croissant, um croissantzinho de chocolate branco. Oui. Eu vou abrir a imagem de novo do ateliê, do cartaz. Deixa eu só abrir aqui para a gente fechar. Só um pouquinho. Hoje foi um pouquinho mais longo, né, que o primeiro ateliê. Vocês teriam alguma pergunta? Agora eu abro então para as perguntas de vocês. Se alguém teria uma pergunta sobre um som específico, um poema específico, um autor, uma autora, um poeta, uma poetisa. Deixo aberto nos comentários aqui, se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar. Estamos com mais de 1h30 de ateliê. Hoje foi bem compridinho. Não? Estou com o copinho aqui da escola, o Institut de Français, chouette, Institut de Français. Queria mandar um abraço para a Bia e para a Marina, minhas ex-boss lá da escola Chouette, em Porto Alegre. E a Chouette, que é a corujinha. Guardo até hoje o copinho da Chouette, onde eu fui professor em 2016. É uma escola muito bacana em Porto Alegre. Um abraço para elas e para os alunos e para as alunas que trabalharam comigo lá. A Janete perguntou, tu não pensarias em fazer um ateliê sobre as liaisons? Sim, Janete, pensei muito em incluir aqui, na análise de hoje, as liaisons. O problema é que não tinha muitos exemplos bons para trabalhar liaison aqui, tá? Então eu vou deixar para um próximo, vou selecionar melhor os textos, porque na seleção de poemas eu não tive muito onde me basear para explicar bem a liaison. Tem isso também, né, na seleção do texto a ser analisado. Infelizmente, não deu para trabalhar a liaison, que é um conteúdo de início também do francês. Basicamente, a liaison é, por exemplo, aquele S que não se pronuncia no final de palavra, vai se pronunciar quando tiver uma palavra que começa com vogal depois. Mas pode estar para o próximo ateliê, sim. E trabalhar bem as várias regras da liaison, porque tem as regras facultativas, tem as obrigatórias e tem as proibidas. Inclusive, trabalhei ontem com uma turma minha, do Univates Idiomas. Um abraço para a turma de francês avançado, que estão aí, eu vi nos comentários já. Abraço para vocês, abraço para Mariana, também da UFPEL, me falou há pouco que ela adquiriu uma edição do Fleur du Mal, do Baudelaire, bilíngue, com a tradução de Ivan Junqueira, que é maravilhosa. Um abraço aos alunos e às alunas da UFPEL também, que a gente trabalhou junto por 2 anos, 2017 a 2019. Um abraço para o pessoal do Nelly também. A gente ainda, infelizmente, não começou as aulas nesse semestre, mas esperemos em breve nos encontrar, né? Claro, com todo o cuidado, na situação que a gente está experimentando hoje, né? Todos nós estamos, todo o cuidado mais do que necessário.
Gente, então, desculpa, a Débora disse que está de boa, ótimo. Obrigado, Janete. Uhum. Acho que vai ter mais um ateliê sim, eu logo vou, já tá previsto, tá? Mais um. A Mariana agradeceu por falar da Marceline de Borvalmont, imagina, é um prazer, né? Temos que falar dela, né? Inclusive, procurem por ela na internet, tem um artigo muito interessante em português até, sobre a Marceline de Borvalmont, que fala justamente um pouco desse resgate que a gente tem que fazer, que é um campo ainda a se explorar. E a vida dela é muito interessante, ela é cantora de ópera, atriz, né, e depois poetisa. É um perfil muito interessante. Muito obrigado, Vitória, brigadão, aluna do Univates Idiomas também. Obrigado pela presença de todo mundo. Eu vou finalizar, gente, com dicas aqui, sugestões de leituras. Eu vou sugerir alguns textinhos, artigos meus que estão na internet sobre o tema de hoje, tá? Eu vou sugerir texto meu, é meio egocêntrico, ok? Mas é que tem muita coisa que eu poderia sugerir de outros autores. Quem quiser, fica à vontade para me perguntar, chama no Facebook, chama na mensagem, chama nos comentários. Eu posso dar dicas, sugestões de leitura, tá? Mas, assim, um artigo que eu publiquei em 2016, que fala sobre a evolução dos poetas, digamos, poeta misère, aquele poeta romântico, até o poeta maldito, que eu trabalho, porque o meu mestrado foi sobre poeta maldito, o mito do poeta maldito, o poeta romântico. Então, eu escrevi um artiguinho, publiquei na revista Non Plus, da USP, em 2016, o número 9 dela. O título é Rester Vivant, do Michel Houellebecq, uma atualização do poeta maldito. Eu observo, estudo na obra do Michel Houellebecq, um manifesto poético, publicado em 1991, de que maneira ele atualiza a visão dele de poeta maldito nessa obra de 1991, do poeta maldito lá do século XIX. Ok? Então, eu recomendo a leitura, tem várias referências que vocês podem acessar também nesse artigo, na revista Non Plus, da USP, tá? E também está para sair, eu sei que está para sair, porque eu escrevi para o pessoal da revista Filosofia, Literatura e Arte, a Filia, da URGS, que é uma revista super legal, pluridisciplinar sobre, enfim, filosofia, literatura e artes plásticas, mistura, né? Que é uma abordagem super conveniente, super atual e super fértil para os estudos de literatura e de estética misturados com filosofia, né? Ainda não saiu o volume, mas eu sei que vai sair até, parece, esse domingo, até o dia 14 de junho de 2020, vai sair o número 3 dela, que é o primeiro volume, que é o primeiro número de 2020, e é na qual vou ter um artigo publicado meu, intitulado Correspondências e Sinestesias quando Baudelaire aprecia Delacroix, o pintor Eugène Delacroix, aquele que pintou La Liberté guidant le peuple, sabe, da liberdade com os seios, com a bandeira da França guiando o povo nas barricadas. O Baudelaire, quando iniciou em crítica de arte, sobre artes plásticas, ele era obcecado por Delacroix. Assim, para ele, o Delacroix é o símbolo do grande artista, do grande pintor, porque ele tinha um elemento de transgressão, ele não imitava os clássicos, ele tinha a sua própria via, né? Então, é interessante como ele reage às pinturas do Delacroix já de uma maneira literária. Ele utiliza muitas sinestesias, que, por exemplo, ele diz que as pinturas do Delacroix têm melodia, né? Como é que tu pode dizer que uma imagem tem melodia, né? E eu exploro, então, um pouco a biografia do Baudelaire, a formação dele de crítico de arte, e analiso um pouquinho como eram os textos dele sobre o Delacroix, focando a linguagem da sinestesia, as correspondências, ideia de correspondance, que ele trabalha nas Flores do Mal também. Ok, gente? Ficaram essas duas dicas. Mais uma vez, quem quiser pode me solicitar alguma dica de artigo, de assunto que queira saber. Eu fico muito feliz de poder ajudar, poder compartilhar conhecimento, compartilhar paixão pelas artes, pela língua francesa, pela língua estrangeira, enfim, pela poesia e literatura. Ok, gente, muito obrigado pela participação de todo mundo, obrigado pelas perguntas, pela presença, tá? E eu vou finalizar, então, mais uma vez dizendo meus vivas, viva a arte, viva a ciência,
a pesquisa, que resgata elementos tão importantes do percurso da humanidade nas artes, na expressão artística, nas artes, na poesia, na literatura, nas artes plásticas. Viva a pesquisa, viva a universidade pública, viva a ciência e cuidem-se, ok? E até a próxima, espero. Vai ter um próximo ateliê, ok? Espero que nos vejamos no próximo. Muito obrigado por tudo. Até mais. Au revoir.